não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Sim, pra Deus a como nós falamos, mês de fevereiro agora, nós vamos tentar caminhar aí, na mensagem de igreja missional. Durante todo o mês a gente vai tentar responder algumas perguntas sobre o que é missão, como fazer missão, qual a importância, qual o centro da missão. Então são nessas respostas aí que nós vamos tentar caminhar, e descobrir ao longo do mês qual que é toda essa dinâmica e essa essência disso tudo. Amém? Nosso propósito maior aqui é tentar entender qual que é o fundamento da missão para a vida da igreja. Não somente a vida da igreja física, o templo, mas assim a igreja espiritual de Cristo, aquela que está unida a Cristo espiritualmente. Então esse é o propósito maior. Frequentemente, todo mundo que já caminha há muito tempo na fé, já ouviu diversas mensagens a respeito de Marcos 16,15, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, possivelmente todo mundo já ouviu muita mensagem a respeito disso. E nós achamos isso frequentemente bonito. É bonito e poético a gente escutar ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é comovente, isso mexe, isso enche-nos de esperança. Mas muitas vezes nós ouvimos, nós achamos bonito e não nos movemos. Nós não vamos. Então, ou seja, a gente já começa quebrando uma primeira ordem de Jesus a respeito de ser missional. É maravilhoso. A gente tem essa poesia do id, do pregar e falar a todas as nações, mas na maioria das vezes a gente não sai da nossa zona de conforto. E eu quero tentar trazer aqui, que quando a gente fala de missão, nós temos dois grupos dentro da igreja. Toda vez que a gente fala de missão, a gente entende que existem dois grupos dentro da igreja. O primeiro grupo são aqueles que acham a ideia de fazer missão linda. Poxa, isso é maravilhoso, a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que ir, a gente tem que pregar, isso é uma ordem de Jesus, é uma coisa que Deus instituiu isso, mas não sai do lugar. As pessoas acham isso a teoria maravilhosa, mas nunca sai do lugar. Muitas vezes por falta de motivação, falta de entendimento, e ela não compreende a importância dessa essência de missão. Esse é o primeiro grupo. Eu acho bonito, acho legal, acho essencial, é poético, mas não se move, não faz. O segundo grupo dentro da igreja é o grupo dos extremamente empolgados em fazer. Que pega, que faz, que sai, que fala para todo mundo, que distribui panfleto, e faz o que tem que ser feito. Mas muitas vezes está fazendo por empolgação. Não entende a necessidade, a essência e a dinâmica daquilo. Eu não quero de forma alguma falar que o primeiro grupo está errado, que acha bonito, mas não faz, e nem quero falar que o segundo grupo está correto de tentar fazer tudo, mas que faz talvez com uma motivação errada. O que eu quero tentar trazer aqui com esses três versículos que nós lemos é que muitas vezes o primeiro grupo e o segundo grupo eles têm uma visão errada de missão. E que se a gente compreender a visão correta do que é ser uma igreja missional, esses dois grupos podem glorificar a Cristo de verdade e fazer missão. Amém? É o que eu pretendo tentar aqui deixar claro, se assim Deus permitir. A visão correta de missão
É como fazer, por que fazer e qual a importância de fazer. Só existe um jeito correto de fazer missão, se ela for baseada nas Escrituras. O que eu acho, o que você acha, o que o outro acha sobre missão pode ser legal, pode ser agradável, pode ser bonito, mas se não estiver respaldado na Escritura, não tem serventia e não edifica a Igreja de Cristo. Mais uma vez, vamos ler os 3 versículos que a gente leu de novo, só para me tentar ressaltar aqui para vocês. Versículo 18, Jesus falando, né? Aproximando-se, Jesus lhes falou: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. 3 considerações a gente tem aqui nesses 3 versículos. 3 pequenos versículos que vão trazer uma imensidão, né, sobre eles gigante. 3 coisas ressaltam aos nossos olhos: autoridade, ordem e alcance. Esses três pontos, né, esses 3 detalhes, eles sintetizam a dinâmica da missão. E é isso que eu quero tentar trazer aqui. A primeira situação que a gente tem, que a gente deve destacar aí no texto, é no versículo 19, uma palavrinha chave. Portanto, talvez em alguma outra versão tenha alguma preposição diferente. Portanto, ele dá uma ênfase gigantesca no fundamento de toda a autoridade. Essa preposição está mostrando para nós que a grande comissão, que é a ordem e o alcance, elas são condicionadas a toda a autoridade de Cristo. Só se é possível fazer uma missão por causa que Cristo deu essa autoridade. Porque Cristo disse para fazer. Porque Ele recebeu direto do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Então nós só temos condição de ir e fazer missão porque Cristo tem essa autoridade. Se Cristo não tivesse falado isso, qualquer ato de missão seria em vão. E por que eu disse no início que toda missão ela é fundamentada na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a total autoridade sobre qualquer coisa nas nossas vidas. Se nós não estamos baseados na autoridade de Cristo que está nessa palavra, nada pode ter efeito. Amém? Ou seja, sem a autoridade de Jesus, não existiria a grande comissão. Se ele não tivesse falado com os apóstolos, com os seus discípulos, que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, nada do que eles fizessem, se eles viajassem, se eles pregassem, se eles evangelizassem os 4 cantos da terra, nada mudaria. Só o Evangelho chegou a nós hoje, graças a Deus, por causa da autoridade de Cristo. E esse é o primeiro ponto da grande comissão. A autoridade de Cristo ela é essencial para toda a missão que vamos fazer. Amém? Quem está ordenando essa missão é simplesmente o Filho de Deus. É o Deus vivo na terra. Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Ele é o começo e o grande fim de toda a missão. É dele que surge a esperança da vida eterna. É dele que está alicerçada toda a esperança de que uma missão vá mudar o coração de alguma pessoa. É por causa de Cristo, é por causa da autoridade dele, dada por nós, que é
é que é possível fazer essa missão e alcançar o coração dos outros. Amém? A gente tem muitas profecias, né, no Antigo Testamento a respeito dessa autoridade de Cristo. Eu queria que você abrisse rapidamente no livro de Daniel, capítulo 7. A gente tem uma direção, né, direta aqui para quando o profeta Daniel falou sobre essa autoridade. O livro de Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 13, ele vai falar assim: na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele lhe foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu é o domínio e o domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? O profeta Daniel aqui está apontando para Cristo. Aquele que receberá o domínio eterno no seu reino não será destruído. Aquele que recebeu toda a autoridade, glória e reino. Então, ou seja, a autoridade de Cristo já tinha sido prevista, já era uma profecia. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele fala assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo o seu nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Ou seja, tudo está inteiramente alicerçado no poder e na autoridade de Cristo. Nós só conseguimos fazer missão por causa da autoridade de Cristo. Amém? Essa ênfase que o versículo 18 nos dá, ela aponta diretamente para Cristo. Não é o fato de Cristo ter recebido a autoridade, mas sim pelo fato de que Ele é a autoridade no céu e na terra. Então, ou seja, não existe outro fundamento básico para a missão que não seja a autoridade de Cristo. Nós não podemos fazer missões, nós só podemos fazer missões porque Cristo cumpriu a sua missão. A missão de Cristo foi a primeira missão na terra, a missão que era morrer por nós e pagar pelos nossos pecados. E só é possível fazer missão porque Ele cumpriu perfeitamente a sua missão. A segunda consideração que a gente tem acerca desses versículos, né, a respeito da missão, é definida por ordem, né, que foi a segunda palavra que a gente destacou. Pelo contexto do texto, essa ordem ela não está fundamentada em somente ir para fazer missão. A ordem está diretamente ligada a batizar e fazer discípulos. O ir fazer missão que Jesus mandou não é simplesmente você sair da sua zona de conforto e ir falar com alguém do Evangelho. Isso é fundamental, mas não é suficiente. Você sair da sua zona de conforto, seja falar do Evangelho dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, seja do outro lado do mundo, o início é o ir e falar, mas não é o fundamental. Porque a ordem de Jesus é ir, batizar e fazer discípulos. Isso é fazer missão. Às vezes a gente tem a ideia de que fazer missão é simplesmente ir falar com alguém dentro do ônibus sobre Cristo e aquela pessoa talvez nunca mais vai te ver
E pronto, legal, você deu um primeiro passo. Mas não é o que Cristo disse para fazer. A ordem de Cristo é: vá, batize e faça discípulos. A gente ressaltou isso nas redes sociais essa semana, no grupo, essas 3 palavras que a gente, não sei se vocês observaram o banner lá afora, é ide, batize e discipule. Nisso se consiste a missão. Não é simplesmente ir, falar, que Deus te abençoe e nunca mais acompanhar aquela pessoa. Fazer missão é ir, batizar e discipular. Amém? Batismo é um sacramento, é uma ordem deixada por Jesus juntamente com a ceia. Que a gente sabe que o batismo é a nossa confissão pública de fé. É uma representação da morte do velho homem e do nascimento do novo homem que vive em Cristo Jesus. E só é possível dar seguimento numa vida cristã se aquela pessoa que passou pelas águas for acompanhada, ela for instruída e ela for ensinada a caminhar na fé. E senão ela acaba virando uma ovelha perdida por aí. E olha só que interessante, em Atos 2, de 38 a 39, a gente tem aqui diversas referências desses bíblicos aqui, eu vou tentar passar por isso aqui. Pedro disse assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa de Deus para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Em Atos 8, versículo 12 e 13, diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando e maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Em Atos 9, nós temos imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as suas forças e Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Nós temos inúmeras passagens que ensinam que todos aqueles que creram no Evangelho foram batizados e logo em seguida foram ensinados. Tinha alguém caminhando com eles, tinha alguém ensinando eles. Isso é fazer missão. O fazer discípulo é muito mais do que simplesmente evangelizar e batizar. É o princípio, mas não é o suficiente. É o que nós falamos. Fazer discípulo é muito mais que isso. Então a gente chega numa pergunta um pouco, talvez, assim, vasta demais. O que é discipular? O que é fazer discípulo? A gente tem 3 princípios básicos para isso. 3 princípios. O primeiro, a base do discipulado é a essência da mensagem, ou seja, a palavra de Deus. Só é possível evangelizar alguém, discipular alguém, se for por meio da palavra de Deus. Não por meio do que eu acho, do que você acha, do que o outro acha. Só é possível evangelizar alguém e fazer discípulos mediante a toda a autoridade que contém na palavra de Deus. Que essa autoridade é Cristo. Amém? O princípio básico da gente discipular uma pessoa. O segundo passo para isso, somente um discípulo pode discipular. Ou seja, alguém que já foi discipulado, que está caminhando nessa fé, tem conhecimento, discipula uma outra pessoa. Ou seja, sem conhecimento bíblico, sem um pouco de conhecimento do que é a mensagem do Evangelho, do que é Cristo crucificado,
morrendo por nós, pagando pelos nossos pecados, e tendo a certeza que nós somos salvos pela graça e não por obras, sem esse conhecimento das doutrinas da graça, fica difícil fazer discípulos. Então, qual que é o nosso papel nisso tudo? Todo mundo é chamado a fazer discípulos? Sim. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Cristo é glorificado quando nós conhecemos a sua palavra. O nome de Cristo é elevado quando nós entendemos o que Ele fez por nós e o que Ele quer que nós façamos. Se nós temos conhecimento para isso, nós temos total ferramenta e entendimento na palavra. Procure uma pessoa mais experiente na fé. Procure uma pessoa que já caminha há mais tempo. Não somente é dever de pastor e líderes de uma igreja discipular alguém. É dever de todo cristão discipular alguém. Porque todo cristão nasceu de novo, foi regenerado e é salvo mediante a obra de Deus, mediante a sua palavra. Então a pessoa tem conhecimento da mensagem do Evangelho, ela tem conhecimento de passar isso para outra pessoa que está caminhando a passos largos para o inferno. Se nós não falamos do Evangelho para alguém, nós realmente temos algum problema na nossa fé. O terceiro ponto de discipular uma pessoa é que esse discipulado vai se qualificar e ele vai gerar novos discípulos, fechando assim esse ciclo que era o desejo de Cristo. Um discípulo fazendo um outro discípulo, qualificando esse discípulo e esse discípulo indo fazer novos discípulos. Foi assim desde o princípio. Começou com 12 apóstolos. Começou neles. Eles receberam as palavras de Jesus diretamente. Vão, discipulem e batizem. Se eles não tivessem feito isso, o que seria de nós? Às vezes nós temos um alvo dentro da nossa casa e que nós não falamos de Jesus para essa pessoa. Às vezes nós temos um alvo do lado da nossa mesa no escritório, do nosso trabalho, da nossa escola, e nós não falamos de Jesus para essa pessoa. Falar de Jesus para alguém deveria ser um ato de amor e não uma obrigação. Cristo deu uma ordem, mas isso deveria ser um desejo nosso. Falar daquele que te salvou, daquele que te resgatou, daquele que mudou a sua vida para essa pessoa, para que essa pessoa possa ser alcançada também. A maior demonstração de amor que você pode ter para com o seu próximo é falar de Jesus para ele. Amém? Discipular alguém é instruí-los conforme a palavra de Deus, e nunca com convicções humanas. A gente percebe uma série de distorções de missão, uma série de distorções do Evangelho pelo mundo, porque muitas dessas pessoas estão firmadas em convicções humanas e não firmadas na autoridade da palavra de Deus. O maior erro de se fazer uma missão fora da Escritura é que você cria discípulos seus, não discípulos de Cristo. Porque se você fala de missão baseada na autoridade de Cristo, você está gerando discípulos de Cristo e não de você mesmo. É o que a gente tristemente temos aí hoje. Hoje a gente tem muito discípulo de pastor, muito discípulo de falsos mestres, discípulos de apóstolos, aí pelo mundo afora. Isso é muito triste. A autoridade de Cristo foi ignorada nessas pessoas. O que foi aplicado para essas pessoas foram convicções humanas, ensinamentos de homens, e não os ensinamentos que Cristo deixou. E isso é uma falha grotesca de quem faz missão.
Em Deuteronômio 5:32, a gente tem assim: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, a gente tem ordens explícitas de Deus que nós só devemos seguir a sua palavra. Tudo que é necessário e fundamental para a nossa fé está nas Escrituras. A gente não precisa de nada de fora. Amém? Em Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Que foi o que Jesus ensinou. O Senhor ensinou os apóstolos foram passando aos discípulos a comunhão na oração e o partir do pão, servir ao próximo, amar ao próximo como nós mesmos. E tudo baseado no ensino que Jesus deixou, que é toda a autoridade para fazer missão. Isso tem que ficar claro, gente. Isso não pode ter dúvida. Não existe missão baseada em que eu acho que é missão. Não existe missão baseada em que fulano diz que é missão. Missão, a essência da missão é aquilo que Cristo ensinou. Amém? A terceira consideração, daquelas palavras que a gente destacou, é o alcance. Qual que é o alcance dessa obra? Nós temos que Jesus disse: foi me dada toda a autoridade, o primeiro ponto que a gente ressaltou, ide, batize e faça discípulos, que é a ordem, o segundo ponto que a gente destacou, e a gente tem que ide por todas as nações. Esse é o alcance da obra. Cristo deixou claro que o alcance dessa obra era todas as nações. Mas como assim todas as nações? Eu tenho que sair da minha casa e ir para outro continente, ir para outro lugar para fazer isso? Se necessário fosse. O alcance da obra se estende de maneira urgente. Por quê? Porque toda a face da terra é tomada por pecadores. Então, aonde tem um pecador, ali é o alcance da sua obra. Aonde tem alguém que não se converteu a Cristo, ali é o alcance da sua obra. Seja dentro da sua casa, seja na sua família, seja na sua escola, seja na sua vida, seja onde for. O alcance da obra, da missão é aonde tiver um pecador, ali é necessário levar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia para mim em Romanos capítulo 3, por gentileza. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 24 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que todos nós nos tornamos conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Qual que é o alcance da obra? É onde existe pecadores, é onde existe aquele que não ouviu a palavra de Deus, é onde aquele que ainda não foi cheio, não foi tomado, não foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que nenhum homem é justo, pode se tornar justo mediante o cumprimento da lei. Porque foi mediante a lei que os nossos pecados ficaram evidentes. Mediante a palavra de Deus, a lei de Deus, nós sabemos que somos pecadores. E que nós não podemos cumprir um só mandamento desse. Então, Deus deixa claro que todos pecaram e todos estão destituídos da sua glória. Ou seja, irmãos, a gente tem um mundo inteiro para falar a mensagem de Deus. Nós temos um mundo inteiro de pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Agora, se isso não motiva o seu coração, ver pessoas que você ama, ver pessoas que você gosta, ver talvez um parente seu esposo, sua esposa, um filho, sua mãe, seu pai, um familiar, um amigo querido. Se isso não motiva você a falar que ele está caminhando a passos largos para o inferno, você tem que colocar em dúvida a sua fé. Se nós olhamos para pessoas que nós amamos, estamos vendo que ela está se perdendo, que ela vai passar a eternidade toda longe de Cristo, se isso não te motiva, talvez que você mesmo talvez não esteja indo para Cristo. Falar de Cristo, apresentar a boa nova do Evangelho, deve ser uma resposta imediata daquele que foi salvo, daquele que teve a sua vida resgatada das trevas e hoje vive na luz. Falar de Cristo deve ser algo muito mais que obrigação, é uma demonstração de amor com aquele que você gosta, com aquele que você ama. E se isso não te motiva, se falar do Evangelho de Cristo para essas pessoas não te motiva, não te dá esse ânimo, essa empolgação, talvez a sua fé deva ser colocada em questão. Talvez você está crendo em um Deus que não é o Deus das Escrituras. Talvez você está crendo em um Salvador que não seja Cristo. Porque Cristo colocou em nosso coração o desejo de amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o maior motivo para fazer missão. É resgatar as pessoas que estão a passos largos da perdição, essas pessoas que vão passar a sua eternidade longe da glória de Deus. Se isso não te motiva, nada mais vai te motivar. E esse deve ser o centro da missão. O alvo da nossa missão é justamente ir de encontro a esses pecadores, como alguém veio de encontro a nós e nos apresentou esse Cristo maravilhoso que é nosso Salvador e nosso Redentor. Se isso não te motiva a falar de Cristo, nada mais vai te motivar. E a sua fé deve ser colocada em questão. Não existe uma outra razão maior que não seja o resgate de pecadores em nome do Senhor Jesus para fazer missão. A gente não pode confundir, uma coisa que pode acontecer é você confundir ação social com evangelismo. Porque ação social, qualquer instituição, até mesmo uma instituição pagã, ateus podem fazer. Uma ação social, ajudar o próximo, levar um alimento, levar uma ajuda, uma cesta básica, serviços sociais, isso não é evangelismo. O evangelismo é centrado no Evangelho.
Somente quando a palavra de Deus é exposta, somente quando a mensagem da cruz fica em evidência que é Cristo crucificado, pagando o preço por nós, aí sim existe evangelismo. Na ação social deve ser caridade nossa. É amor pelo próximo. Isso é uma evidência do nosso amor ao próximo. Mas evangelismo é falar da palavra de Deus. É falar de Cristo morto naquele madeiro. O justo pelos injustos. Derramando o seu sangue para pagar primeiro o seu pecado. Isso tem que ficar claro para nós. Amém? Em Romanos 10, versículo 14, diz assim: como, pois, invocarão o nome daquele que não creram? E como crerão naquele de que ninguém não ouviu falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, aquele que não ouviu ainda falar de Jesus Cristo, aquele que não ouviu falar da salvação naquela cruz, é o nosso dever de falar. É o nosso dever de apresentar esse Cristo Redentor e Salvador a Ele. Que essa pessoa está caminhando à perdição. Essa pessoa está caminhando para a distância eterna longe de Cristo. E é o nosso dever, uma demonstração total de amor a essa pessoa, a apresentar Cristo crucificado para ela. Amém? Muitas vezes nós firmamos a ideia de missão que o que eu posso fazer para Cristo? Mas sendo que a essência da missão é o que Cristo fez por nós. Não é o que nós podemos fazer para Ele, mas sim o que Ele fez por nós. Que é derramando o seu sangue e pagando os nossos pecados. Essa é a essência, essa é a ideia central, esse é o fundamento de toda a missão. E isso não pode ser negligenciado de maneira alguma, porque senão a gente perde a total base nossa da missão, que é toda a autoridade que Cristo é. Amém? Somente quando nós compreendemos o fundamento central e a dinâmica da missão, é que nós vamos nos tornar cristãos missionais verdadeiros. Se a gente não compreende essa essência do que é o centro da missão e a dinâmica da missão, enquanto isso não ficar claro para nós, mediante a palavra de Deus, nós não nos tornamos cristãos missionários. Aí vem a grande pergunta: mas qual é a dinâmica dessa missão? O que é, essa dinâmica que a gente está falando? Desde o princípio da criação de todas as coisas, Deus foi atrás daquilo que estava perdido. Esse é o ponto central dessa dinâmica. A dinâmica central disso é: Deus vai atrás dos pecadores. E essa é a dinâmica da missão. Se isso não for claro na nossa mente, nós vamos fazer a missão de forma prática errada. A nossa motivação não será bíblica e nós não teremos a autoridade de Cristo como fundamento dela. Marcos 2, versículo 17 diz assim: e ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. Essa é a dinâmica da missão. É Cristo indo atrás dos pecadores. É Deus dando o passo inicial em cima de tudo. E olha como que é interessante. Foi assim com Adão e Eva, quando eles pecaram,
comeram do fruto proibido, Deus foi atrás deles no jardim. Deus foi atrás de Abraão, dos caldeus, tirou ele, pecador, idólatra daquela cultura, e resgatou para si. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, aquele povo que estava perdido em pecado, em idolatria e tudo, resgatando esse povo para si. Foi assim no Novo Testamento inteiro com todos os profetas. Os profetas, qual que era a mensagem principal dos profetas a todos os povos? Arrependam-se dos seus pecados. Era Deus indo atrás dos pecadores. E foi assim com Cristo chamando os apóstolos. Ou seja, a palavra apóstolo, ela tem um sentido de aquele que é enviado. Então, ou seja, Jesus enviou os apóstolos a resgatar todos aqueles que estavam perdidos, a fazer essa missão, a cumprir essa missão. Então, essa é a dinâmica da missão, é ir atrás dos pecadores. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Isso tem que ficar claro. Se a gente tiver outra motivação que não seja resgatar esses pecadores através do nome de Jesus, a nossa missão será totalmente baseada em convicções humanas e não na palavra de Deus. Isso tem que ficar claro para você e para mim. Abra a Bíblia em Atos 13, por gentileza. Em Atos capítulo 13, versículo 46. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: é necessário primeiro anunciar a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nós voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Nós somos chamados a ser luz onde há trevas. Nós somos chamados a levar a palavra de Deus, que é a chave da vida, onde existem pecadores que caminham da perdição. Esse é o centro de toda a mensagem missional. Esse é o centro da igreja missional. Nós devemos ser luz aonde há trevas. E baseado em quê? Na autoridade que Cristo nos deu. Cristo não somente deu essa autoridade, Ele é a autoridade total para se fazer missão. É baseado nele que nós podemos levar a sua palavra. É baseado nele, que é a palavra viva, que nós podemos resgatar aqueles que estão mortos através da mensagem do Evangelho e pela ação regeneradora do Espírito Santo. Irmãos, eu e você fomos resgatados dessa maneira alicerçada a Igreja de Cristo, que não foi resgatado pela pregação do Evangelho. Somente a palavra do Evangelho pode mover o nosso coração. Somente a palavra do Evangelho pode quebrar o coração de pedra que existe em nós e colocar um coração de carne. Somente o Evangelho de Cristo tem esse poder. E nós deveríamos ter amor, ser cheios dessa vontade, dessa empolgação, mas com as motivações certas para falar sobre esse Evangelho. Falar desse Evangelho não é somente uma ordem, é um ato de amor, irmãos. É você resgatar pessoas que estão sendo perdidas, tomadas, dominadas pelo pecado. É você chegar para ela e apresentar uma boa nova, que alguém pagou o preço por ela. Esse é o centro de toda a mensagem. Isso é a essência, e a essência disso é Cristo crucificado. Se nada mais te motiva a falar de Cristo para outra pessoa, a sua fé talvez não seja verdadeira.
se você não sente o desejo ardente de levar pessoas a Cristo, eu não sei se Deus vivo, Criador de todas as coisas, habita dentro de você. Porque esse Espírito Santo que move a terra em favor de Cristo, é esse Espírito Santo que vive dentro da igreja. E é esse Espírito Santo que vive dentro de nós. E é esse Espírito Santo que nos motiva dia após dia a falar de Cristo para alguém. E se isso não queima, se isso não arde, se isso não te dá uma explosão de alegria, nada mais vai fazer você feliz nessa terra. Nada mais vai fazer. Em Romanos 10, versículo 17, diz assim: logo a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós somos avivados para a fé por causa da palavra de Deus. Não existe outro instrumento que não seja a palavra de Deus para levar alguém a crer e ter uma fé salvadora em Cristo Jesus. Somente a palavra de Deus é o meio de graça que Deus permitiu isso. Se o Evangelho é de Deus, conforme Romanos 1, isso significa que ele é um instrumento de Deus para agir no homem. E se é da vontade de Deus que falamos, né, desse Evangelho, é por meio desse Evangelho que Deus vai cumprir os seus planos na terra. Se eu e você não falarmos do Evangelho, Deus vai usar outros meios. Deus usou uma mula para falar. Ele vai usar eu e você. Se eu e você não sairmos para falar do Evangelho, nós não vamos atrapalhar os planos de Deus. Nós não vamos mudar o plano soberano. Ele vai levantar outros, ele vai fazer as coisas acontecerem conforme a vontade dele. Mas eu e você temos o privilégio de falar de Cristo para alguém. Deus nos chama a ser cooperadores dessa obra. Deus nos chama a ser missionários. Você não precisa abandonar a sua casa, abandonar a sua família, abandonar o seu lar e ir para o outro lado do continente. Se assim for da vontade de Deus, assim será. Mas você tem alguém dentro de casa, dentro da sua família, no seu trabalho, que essa alguém nunca ouviu a boa nova de Cristo. Você tem alguém que precisa ser resgatado da condenação. Você precisa falar desse Evangelho para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que está longe da autoridade de Deus. Jesus Cristo é o alvo do Evangelho. Todo o Evangelho se refere a Jesus Cristo como Filho de Deus com autoridade através da ressurreição dos mortos. Conforme Romanos 1, de 3 a 4. E existem mortos diante de Deus em todas as nações. E esse é o nosso alcance. Esse é o nosso alvo. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo, que estão longe de Cristo, estão mortas em seus delitos e pecados, conforme em Efésios 1. Eu e você fazemos parte desses mortos. Eu e você fomos resgatados pela graça de Deus através da pregação do Evangelho. Eu e você hoje estamos vivos na fé por causa do Evangelho de Cristo. Amém. E por que nós não levamos essa mensagem para dentro da nossa casa? Por que nós não levamos essa mensagem de Cristo crucificado para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa escola, para dentro da nossa comunidade? É o nosso dever, é o nosso chamado, é o nosso mestre que deu essa obra.
Em Romanos 1, versículo 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Para cumprir-se essas ordens e essas instruções de Cristo a respeito do evangelizar, do batizar e do discipular, acima de tudo, de ser um ato de amor ao próximo, é o cumprimento do grande mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Jesus é o fundamento, é a autoridade, é o centro e a eficácia do alvo de toda a nossa missão. Que assim possamos despertar, possamos acordar para esse mais que sentimento, para esse mais que estilo de vida, para esse mais que um simples sair da nossa zona de conforto, mas que possamos colocar em prática esse ato de amor a pecadores que não conhecem a palavra de Deus, como alguém falou com nós mesmos. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra revelada e preservada por todos esses anos. Nós entendemos, Senhor, que foi através da tua palavra que o Senhor nos chamou à vida. Que o Senhor nos resgatou do inferno. Que o Senhor nos livrou da condenação eterna. Desse mesmo modo, Senhor, nós te suplicamos, Pai, esse sentimento, dessa audácia, esse ato de amor, esse cumprimento de ordem para sermos mais missionários, para que possamos falar mais da tua palavra, para que possamos exercer mais a ordem do nosso mestre, que foi morto naquela cruz, pagou o preço por nós. Aviva, Senhor, o nosso coração, que essa tua mensagem, Senhor, possa ficar viva em nossa mente, que possamos praticá-la dia após dia, como um ato de amor ao nosso próximo. Senhor, manda até eles a mensagem da cruz. Foi o teu filho esmagado, morto e crucificado, derramando o teu sangue para pagar os nossos pecados. Nós te louvamos, Senhor, e te rendemos graça, porque entendemos que Cristo é suficiente para a nossa salvação. A sua obra foi eficaz sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te rendemos graça, porque Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém.